Gostaria muito que minha carta fosse lida no dia 9 de setembro, pois quero contar um pouco da minha vida. Sou natural de Garanhuns, Pernambuco, e vim para São Paulo quando estava com os meus 7 anos de idade. 7 anos. Logo que cheguei com minha família, ficamos provisoriamente morando na casa de um tio. Com o tempo, conseguiram um terreno da prefeitura e meus pais, irmãos e eu fomos morar nesse terreno da prefeitura. O tempo passou e quando eu completei 14 anos, comecei a trabalhar. E foi então que conheci meu namorado. Aos 18 anos eu fiquei grávida e então me casei. Desta minha união nasceram 3 filhos: Tiago, Thaís e Joyce. O nascimento de Tiago, meu primeiro filho, trouxe muita alegria à minha casa. Foi assim como um raio de luz que passou a iluminar meu caminho e a minha vida. E assim foi também com os outros nascimentos, o de Thaís e o de Joyce. Mas o primeiro filho, o Tiago, foi uma coisa assim inacreditável. Infelizmente, meu marido se desencabeçou, arrumou outra mulher e nos separamos. Sofri muito, pois fiquei sozinha e numa situação muito difícil, muito precária. Porque minhas condições financeiras, na época da separação, eram péssimas. E eu tinha de criar meus filhos. Tiago, na época, tinha apenas 5 anos. E ainda mais a Thaís e a Joyce. Então imagine você ficar com 3 crianças, 3 criancinhas, e o marido foi com outra. Tive de trabalhar em 2 empregos. E meu marido nunca ajudou em nada. Neste tempo, morávamos, e eu não escondo aqui, em um barraco. E quando chovia, a casa ficava transbordando de tanta água que entrava. E devido às enchentes, quanto desespero. Quando o tempo escurecia, eu já previa que ia desabar um temporal, era um sufoco. Era uma loucura, erguendo as coisas para não perder roupas, erguendo as coisas para não perder colchão, as poucas coisas que tínhamos, eu e aquelas 3 criancinhas. Nesse meio tempo eu conheci uma moça no serviço onde eu trabalhava, e logo Rose e eu nos tornamos boas amigas. E foi aí que eu conheci a história dela. Fiquei muito comovida. E como Rose não tinha ninguém por ela, eu a convidei para que viesse morar com a gente. Eu também estava sozinha, eu e as crianças, quem sabe uma companhia, uma amiga, uma colega. Nós 2 trabalhando, sustentávamos a casa. E ela me ajudava ainda com a despesa das crianças. Enquanto eu e Rose trabalhávamos, minha irmã Edjane, que também morava com a gente, ficava olhando os meus filhos. Minha família toda sabe como eu sofri. Com o passar dos anos, eu conheci um rapaz de nome Fernando. E logo ele veio morar comigo. E foi a partir daí que minhas condições começaram a melhorar. E finalmente eu tive um pouco de paz. Passei a viver mais tranquila. Do meu relacionamento com Fernando, eu tive mais um filho, o Ezequiel. O tempo vai passando, as crianças vão crescendo. E agora o meu mais velho está com 15 anos. E foi nesse aniversário de 15 anos de Tiago que dei de presente a ele uma bicicleta. O sonho dele era uma bicicleta.
Ele sonhava com uma bicicleta. Tiago ficou super feliz. Me abraçou, me beijou. Porém, o grande sonho dele era uma moto. Nem que fosse usada. Mas eu disse a ele: moto não. Moto não. Bicicleta ainda vamos lá. Tudo bem que ele ficou contente, ficou feliz. Me abraçou, me beijou. Porque no aniversário dos 15 anos eu dei uma bicicleta. Mas embora o sonho dele mesmo fosse uma moto, nem que fosse usada, um dia ele chegou e me disse que tinha um rapaz que topava trocar a moto pela bicicleta. E a volta seria em prestações que ele próprio pagaria, já que tinha conseguido um serviço para fazer com a moto. Eu pensei: Tiago, meu filho, você encafifou com esse negócio de moto? Não dá para você trocar de ideia, não. Ah, mãe, mas olha, eu já tenho até um serviço para fazer com a moto. Eu mesmo vou pagar as prestações da moto. Deixa, mãe. Não precisa ficar com medo, não. Não precisa ter medo, não. Sabe quando o teu filho pede, eu permiti então a troca. Então que troque então a tua bicicleta pela moto e assuma a dívida. E assuma a responsabilidade. E a partir de então, ele e o meu filho Tiago realmente começou a usar a moto. Começou a trabalhar como entregador de pizza. E além de dar para ele pagar a diferença da troca da moto pela bicicleta, ainda me ajudava nas despesas de casa. Que filho bom, que filho exemplar. Vendo ele pilotar a moto, vendo ele dirigir a moto, eu não me preocupava. Quer dizer, você sempre tem aquela cisma, mas eu não ficava encucada com ele andando de moto, porque eu vi ele dirigindo, eu vi ele pilotando a moto e como ele fazia, bastante cuidadoso, bastante responsável, menino ainda, com 15 anos, e já entregando pizza, ganhando dinheiro para pagar a moto, ganhando dinheiro para dar um pouquinho para mim, para a gente poder aguentar a despesa de casa. Um menino assim maravilhoso, um menino exemplar mesmo, não é por ser mãe, mas um menino de ouro. E com 16 anos, ele passou a trabalhar em uma firma na Radial Leste. E aos fins de semana, ele fazia aquele bico como entregador de pizzas. Além de todas essas atividades, meu filho Tiago estudava à noite na escola Irene Branco da Silva, no bairro da Penha. Fala a verdade, com 15, com 16 anos, não é um orgulho para uma mãe ter um filho que trabalha durante a semana em um emprego numa firma na Radial Leste, fim de semana trabalha na pizzaria entregando pizza e ainda estuda no colégio Irene Branco da Silva, do bairro da Penha. Tiago, meu filho, o mais velho, um menino maravilhoso, educado, gentil e muito amado por toda a família. Foi no dia 9 de julho, agora de 2002, uma terça-feira. Meu filho chegava em casa. Ele tinha acabado de sair da residência de sua namorada. Ele tinha saído da casa da namorada e acabava de chegar em casa. Estava abrindo o portão para recolher a moto, quando seu primo o chamou para conversarem um pouco. Os dois, então, se sentaram em um escadão que tem em frente à minha casa. Quer dizer, ele chegou da casa da namorada, dia 9 de julho de 2002, uma terça-feira, estava se preparando para guardar a moto, para recolher a moto, quando o primo dele chamou para conversar um pouco. Eles sentam em um escadão que tem em frente à minha casa. Os dois estão lá batendo papo, quando de repente, assim do nada, eis que surgem dois homens mascarados. Dois homens mascarados por aquele escadão e com armas na mão.
esses homens mascarados já pararam na frente do meu filho e do seu primo e mandaram que eles encostassem na parede. Foi então que um daqueles ficou rendendo os dois, enquanto o outro sai correndo e traz uma mulher e seu filho adolescente. Sob a mira de armas, aqueles homens mascarados colocaram o meu filho e o primo, mais a mulher e mais o filho dela, todos juntos, um do lado do outro. Uma coisa meio doida. Eles estão ali conversando naquele escadão que fica em frente à minha casa, a nossa casa. Quando esses dois homens descem por aquele escadão, rende o meu filho e mais o primo, faz eles se voltarem para a parede. Um fica com eles, o outro vai correndo, traz uma mulher, traz o filho dela. Eu e meu marido e meus outros filhos estamos em casa. Estamos tranquilos. Estamos em casa. E quando de repente, tiros e mais tiros. Foram tantos tiros que a princípio pensamos que se tratasse de um balão que tivesse sido solto, carregado com aqueles fogos, sabe aqueles balões que de repente os fogos começam a estourar? Mas foi muito tiro, Foi meu marido que me disse: mulher, isso não são fogos não, isso é tiro. Nesse momento meu marido então dá um pulo e resolveu abrir a porta. Sueli do céu, tem duas pessoas caídas ali no paredão. Eu acho que estão mortas. Os tiros acho que foram nelas. Eu até então pensava que meu filho ainda estivesse na casa da namorada. Só que como meu marido gritava muito, saí lá fora. E foi aí que vi a moto do Tiago ali parada. Corri para os corpos dos que estavam caídos no chão. E eu não sei como tive forças para suportar o que vi. Meu filho tomou 7 tiros. Meu filho tomou 7 tiros. E mesmo com seu padrasto levando ele às pressas para o hospital, não teve jeito, morreu. Foram 2 tiros na cabeça e outros no coração. Não haveria chance de escapar. O primo tomou 10 tiros. O primo tomou 10 tiros, mas por incrível que pareça, sobreviveu. A mulher identificada apenas como Marilene, uma ex-presidiária, também teve morte instantânea, com vários tiros. O seu filho adolescente, com as iniciais FBA, foi internado e conseguiram salvá-lo. Sabe, meu filho, tudo é tão recente ainda, que eu não me conformo que a vida tenha me reservado algo assim. Ou seja, perdê-lo desta forma estúpida. A própria polícia diz que os alvos desses criminosos, os alvos eram a tal mulher que tinha saído da cadeia há 2 semanas e o filho dela. E a execução, na verdade, foi acerto de contas. Mas, meu Deus, o que o meu pobre filho e o seu primo tinham a ver com isso? Tiago, meu filho, um menino cheio de sonhos, alegre, trabalhador, estudioso, prestativo, e em questão de segundos, morto com tantos tiros. Por quê? Por quê? Tiago Simões Pereira, aqui é a sua mãe, e também o seu padrasto, seus irmãos,
Dizemos numa só voz: que saudade de você. Hoje, dia 9, seria o dia do seu aniversário, Tiago. Dia do seu aniversário, dia 9. E você morreu em 9 de julho. 9 de julho, 9 de agosto, 9 de setembro. 2 meses para o seu aniversário. 2 meses. O jornal escreveu: hora errada, local errado. Estudante é assassinado após testemunhar acerto de contas. O bando queria executar uma ex-presidiária e seu filho, mas também matou Tiago Simões Pereira. Segundo parentes do jovem, quando os assassinos apareceram por volta da meia-noite, Tiago, que faria 17 anos daqui 2 meses, havia acabado de chegar do trabalho. Ele estava na frente da casa do primo Gilson Santos Cruz, 21 anos, que também estava no local. A residência fica na viela Domerim da Maria da Conceição, na favela de Vila Araguaia, em Cangaíba. Além dos 2 primos, a quadrilha armada com revólveres e pistolas 380 baleou a ex-presidiária identificada apenas com Marilene, o filho dela, e o Elton Wagner da Silva. Marilene morreu no local e Tiago, ao dar entrada no PS Tatuapé. Tiago cursava o ensino médio durante o dia. Trabalhava como entregador de pizza à noite, junto com o primo Gilson. Marilene estaria falando no orelhão da esquina. Já o Elton estava andando pela rua. Assim que os bandidos apareceram, ela correu na direção dos rapazes e os disparos começaram. Ela e os demais foram encurralados no final da rua, junto ao escadão. Após a fuga dos bandidos, as vítimas foram socorridas por parentes e vizinhos. Tido por toda a vizinhança, tido como honesto, tido como trabalhador, Tiago era o mais velho de 4 irmãos e arrimo de família. Cansado de testemunhar a violência no seu bairro, em Cangaíba, o estudante sonhava em lutar contra o crime. Ele queria terminar logo o 2º grau para poder seguir a carreira de policial militar, contra o vô Ricardo da Silva, 59 anos. Portanto, saiu no jornal, daqui a foto dele, Tiago Simões Pereira. Hora errada, local errado. Aqui também tem, gente, para terminar a carta, aqui também está junto um jornal, mas por favor não lê e não narre. Horas. Não sei por que não narrar o jornal, mas tudo bem, tá aqui. Eu só fui ler o jornal, o primeiro, era uma parte da carta. Então as pessoas nem deveriam ter me mandado o jornal, né? Mas tudo bem. Com saudade, a sua mãe e filho. Você foi como uma joia rara que Deus me deu e foi a minha alegria. Nunca te esquecerei, pois o teu sorriso de moleque travesso estará sempre em nossa memória. Saiba que nada, nem ninguém poderá ocupar seu lugar em nossas vidas. Você é especial e sempre será. Te amamos, filho. Para sempre te amamos. Hoje, 9 de setembro, 2 meses que você se foi. Sua mãe, Sueli Pereira da Silva, Cangaíba. Hoje seria teu aniversário. Faria 17 anos. E justamente 2 meses antes do aniversário, 9 de julho, o assassinato. Estava ali conversando com o primo. Os bandidos tinham um acerto a fazer com uma mulher ex-presidiária, com o filho dela. E assim, o acerto foi feito. Com ela, com o filho e com esses 2 que estavam ali conversando.
local errado, na hora errada. Quer dizer, mortos os outros. Aliás, o filho até nem morreu. O filho conseguiu sobreviver, ela sim. Mas os dois primos também foram mortos. Agora, o que sobra para uma mãe como essa aqui? A não ser a dor, o desespero de ter uma joia rara em sua vida, que é o teu filho querido, e morto de si, sabe, de um modo tão estúpido e cruel. Só sobra para uma mãe dessa dor, saudade e lágrima. Às 2h34, mais uma história que a violência escreveu. Hoje seria aniversário de Tiago. Sim, Tiago Simões Pereira. Seria às 2h35, Rádio Capital e a sessão Que Saudade de Você. Imagine 7 tiros nele, 10 tiros no primo, mais outro tanto de tiro na mulher, mais outro tanto de tiro no rapaz. Foi uma coisa tão ensurdecedora que eles pensaram que fosse fogos de balão quando começa a pipocar. Depois que caiu a ficha. Ô mulher, peraí, isso é tiro. E aí abriram a porta. Só então sentiram o tamanho da tragédia.